Olá, domingo, dia 16 de janeiro de 2022. Que o Senhor continue renovando as misericórdias dele sobre você, que o Senhor derrame ou continue derramando do amor, da paz, da unção sobre você e sua família. Vamos aos nossos avisos. Na realidade, eu quero lembrar a você que hoje nós não teremos nossa reunião presencial às 17 horas, mas estaremos ao vivo pela live nos nossos canais do Facebook e Instagram. Então eu conto com a sua presença hoje às 17 horas ao vivo pelo Facebook e Instagram. Quero agradecer a Deus pela vida de Dinho e a Semira. Nós estivemos ontem no aniversário, na comemoração do seu aniversário de 30 anos de casamento e renovação das alianças, ou da aliança que eles fizeram diante do Senhor. A minha oração, Dinho e a Semira, é que vocês continuem ministrando através da vida de vocês e que o amor de vocês continue sendo motivo de alegria para muitos, transformação de vida para outros. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde o seu amor e renove sempre ou diariamente a sua aliança. Então, a semana passada eu falei como conseguir uma vida feliz, um ano novo feliz, uma vida feliz em 2022. A base da vivência com Cristo sempre é sua palavra. A atitude segue a fé. A vida real não é fácil como as redes sociais tentam mostrar, mas a atitude que segue a fé é regada pelo amor. Aliás, quero voltar ao estudo da carta dos Romanos, a carta aos Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos hoje, nós vamos dar continuidade no capítulo 13. Lembre-se, a gente está falando sempre sobre amor, até em textos que não parecem como que nós vamos ver hoje, mas na sua continuidade vocês perceberão. Então, sem mais delongas, Romanos capítulo 13, nos versos 1 a 7, o amor, o juízo consciente das boas novas. E vocês sabem, quando eu falo sobre boas novas, falo sempre sobre evangelho. Romanos 13, 1 a 7 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, esse é um texto motivo de grandes problemas, de grandes discussões teológicas, E o meu intuito não é tentar entrar em polêmica, mas trazer um pouco à luz do que a própria palavra de Deus fala sobre o texto. Porque, afinal de contas,
o apóstolo Paulo está no contexto romano, numa igreja que é formada por judeus e gentios, né? E ele vinha falando no capítulo 12 sobre colocar o corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, e as consequências desse culto racional. E aí, literalmente, ele passa para falar sobre, ou a falar sobre autoridade civil, no caso. Na realidade, ele, a partir daqui, ou a partir do capítulo 13, ele vai falar do relacionamento, né, dos membros da igreja em Roma, uns com os outros e como cidadão também, certo? Como pessoa, como civil. E aqui a gente tenta logo entender que autoridade é essa. Porque quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele não fala de um homem específico, né? De um personagem específico. Ele está falando dos magistrados, ele está falando do Estado, ele está falando de uma Constituição. Veja, quando ele diz todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eu gosto muito da tradução da Almeida Revista Atualizada, né, que é basicamente a mesma tradução da King James quando fala de autoridade. Assim diz a revista atualizada: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Veja que o apóstolo Paulo aqui no original não está falando de governamentais, autoridades governamentais. Nesse sentido, a gente pode sim traduzir por autoridades governamentais, mas a palavra aqui no grego, veja, a palavra no grego para autoridade é poder. Autoridade, como está traduzido, peso. Especialmente falando de autoridade, se fala de autoridade moral. E quando a gente fala de influência, fala de um sentido quase pessoal derivado do judaísmo posterior, de um poder espiritual, portanto de um poder terreno. É um poder espiritual dado a uma pessoa. Não uma pessoa específica, mas aquela pessoa que está na função no momento. Então perceba. Inclusive quando se fala de anjos na Bíblia, se fala de autoridade, né? Então a gente não vai entrar nesse lado teológico, mas aqui a autoridade, né, é uma autoridade espiritual dada. Por quem? Né? O apóstolo Paulo diz que é por Deus. Veja, quem é essa autoridade? Essa palavra é a mesma usada em Mateus capítulo 8. Veja no verso 9. Né? Mas nós vamos ver os versículos 7 a 9. Tá? Mateus 8, 7 a 9. O texto você conhece, você vai lembrar. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. É a mesma palavra. Com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Então veja, essa palavra aqui é a mesma palavra usada em Romanos capítulo 13, verso 1. A gente está falando de uma autoridade, e aqui a gente está falando de um centurião romano, um homem que tinha 100 homens
na sua liderança. Então a gente está falando de uma autoridade, nesse sentido, uma autoridade militar. Mas veja, é a mesma palavra usada em Mateus capítulo 10, no verso 1. Quando Jesus chama seus 12 discípulos e dá autoridade para eles expulsarem espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10, verso 1. Veja, Deus imbui seus discípulos de autoridade. Deus coloca sobre eles a autoridade, para que eles possam expulsar demônios e curar toda espécie de doenças. Mas percebam que quando a gente fala aqui em Romanos capítulo 13, no verso 1, a gente está falando dos magistrados, né? Algumas outras traduções dizem exatamente magistrados. A gente fala dos magistrados. São autoridades, né, cedidas por Deus ao homem para que eles sejam servos do Senhor. Né? Esse é o sentido. Esse é o sentido. Vejam, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 10, no verso 1, quando Jesus chama seus discípulos, ele coloca autoridade espiritual sobre eles. Né? Sabe lá, ou você já experimentou isso? De repente alguém fica possesso e aí Deus dá autoridade para que de repente na sua voz você possa repreender um demônio, tirar aquele demônio daquela pessoa, né? Ou então você possa orar sobre alguém e de repente esse alguém ficar curado. Essa autoridade não é sua, é dada por Deus para que você faça isso. Então é mais ou menos isso que a gente está falando dos líderes, dos magistrados. Veja, em Lucas capítulo 4, nos versos 5 a 8, a gente está falando aqui da tentação de Jesus Cristo. O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E perceba, e o diabo diz a Jesus Cristo: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Veja que o diabo diz claramente aqui, né? E como a própria Bíblia diz, ele é o príncipe deste mundo, ele tem realmente essa autoridade. Jesus responde: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mas perceba que essa autoridade aqui, né, que o diabo fala, é exatamente a mesma palavra. Quando ele diz, eu lhe darei toda a autoridade, é a mesma palavra usada em Romanos capítulo 13, verso 1. Então, já preparando-nos para o segundo ensinamento desse texto, em Lucas capítulo 22, nos versos 25 e 26, Lucas 22, 25 e 26, Jesus Cristo falando com seus discípulos, e aí o texto também vocês vão lembrar, eles estavam começando a discutirem, disputarem sobre quem seria o maior ou melhor, e aí Jesus diz: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem a autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, diz o Mestre. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como quem serve, ou como o que serve. Essa palavra autoridade é a mesma palavra no grego usada em Romanos capítulo 13, verso 1. E exatamente isso eu estou usando aqui, ou estou citando os líderes, né? A gente está falando dos reis das nações. Poderíamos dizer os presidentes, se fôssemos contextualizar, né? Mas ainda existem reis, né, no poder
no nosso mundo atual. Então a gente está falando dos reis das nações, dos presidentes, dos parlamentares, dos magistrados. Não é uma autoridade possuída por eles, é dada por Deus. Isso é importante que a gente entenda para que prossigamos. Falo agora pela manhã e falarei mais tarde na live. Um segundo ensinamento, veja, o primeiro é que essa autoridade ela é concedida por Deus a alguém. Então, essa autoridade é exatamente alguém que recebe esse poder das mãos do Senhor. O segundo ensinamento é que a autoridade é serva de Deus para cumprimento da justiça. E aqui que começam os problemas, porque a gente não está falando de uma autoridade que escraviza, a gente não está falando de uma autoridade que prejudica, a gente fala, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro, a gente fala de juízes, a gente fala de presidente, a gente fala de senadores, de deputados federais, estaduais, né, de prefeitos, de governadores, de vereadores que simplesmente são usados por Deus para exercerem justiça diante da humanidade, aonde estiverem. Essa autoridade é dada por Deus para eles. Tá? A gente não está falando de uma pessoa específica enviada por Deus como se fosse exatamente para ouvir os crentes. A gente não fala disso. A gente está falando de todas as autoridades, né? Sendo elas crentes ou ateias. É Deus quem constitui. Né? Pode ser até que elas digam, não, eu não creio nisso. Mas a gente crê no que a palavra de Deus diz. Então essa autoridade é serva de Deus para cumprimento da justiça. Aqui a gente está falando de quê finalmente? Porque quando o apóstolo Paulo fala no verso 4, pois é serva de Deus para seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. O apóstolo Paulo está usando a palavra aqui, serva, é serva mesmo, é diáconos, é ministro, a autoridade é ministro de Deus nesse sentido. Agora perceba, a gente vai ver o que é ser ministro de Deus. Veja, nesse sentido, o texto de Daniel capítulo 2, nos versos 19 a 21. Daniel 2, 19 a 21. Quando o profeta diz, então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Destrona reis e os estabelece. Para que servem essas autoridades? Então, eu quero trazer alguns textos falando do próprio Deus e depois do que Deus quer para a autoridade. A Bíblia está recheada desses textos, desses exemplos, quando a gente fala de sacerdotes, profetas, juízes, reis, magistrados, no Antigo e no Novo Testamento. Eu estou trazendo, ou trarei textos do Antigo Testamento, basicamente, porque a igreja em Roma era constituída por judeus e gentios. E as confusões aconteciam por aí, num contexto romano, onde a Igreja de Cristo era marginalizada, vista naquele momento como uma seita judaica, perseguida. O apóstolo Paulo foi muito perseguido, tanto pelos judeus, pela liderança judaica, como pelos romanos. E aí a gente vê tudo isso, a gente tem visto tudo isso. Veja, eu quero trazer
o Antigo Testamento para ver a base. Levítico capítulo 19, nos versos 33 a 37, Levítico 19, 33 a 37, assim diz: Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. E aí olha só, fala de Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Isso é justiça para Deus. Isso é justiça para Deus. Tá? E aí eu quero citar Salmo 10, os versos 10, aliás 12 a 18. Salmo 10, versos 12 a 18. Veja como o salmista traz o Senhor como o justo juiz. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus dizendo no seu íntimo, de nada me pedirá contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para torná-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão, diz o salmista sobre Deus. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo o sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Isso é justiça para Deus. E quando a gente fala, ou quando é citado exatamente essa autoridade na carta aos Romanos, que é serva de Deus, é essa autoridade que é serva da justiça. Se a gente pega o direito que a gente conhece hoje, tem base no direito romano. E se a gente pega a Constituição brasileira, nós podemos dizer que do presidente ao vereador, todos eles devem ser servos da Constituição, servos da justiça. Esse é o fato. Então, a gente está falando de pessoas autorizadas por Deus para serem servos dele em justiça. Vamos aprofundar um pouco mais. Veja Salmo, verso 10. Aliás, a gente acabou de ler Salmo 10, versos 12 a 18. Eu quero trazer Salmo 82, no verso 1 a 4. Salmo 82, versos 1 a 4. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Veja Deus como a pessoa do juiz aqui novamente. Até quando vocês vão absolver os culpados e absolver os culpados e favorecer os ímpios? Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Veja o discurso como é bem atual. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Liberta-nos das mãos dos ímpios. Esse é o papel. Esse é o papel do magistrado. Esse é o papel da liderança política. Esse é o papel. Essa é a função.
Eu quero trazer um texto mais comprido e, lógico, eu não vou lê-lo todo porque é muito grande realmente, mas eu convido você a ler o capítulo 1 do livro de Isaías. Vamos ver resumidamente capítulo 1 de Isaías, os versos 10 a 31. Isaías 10 a 31. Eu convido a você a ler esse capítulo, porque aqui nós temos a função dos líderes. Veja, ele está falando para os líderes do povo de Israel, para a tribo de Judá. Veja, verso 11. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios, diz o Senhor. E aí Deus manda eles pararem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. E aí ele começa a falar das festas, né? Lógico que ele não está condenando as festas, mas ele condena os atos hipócritas, né? De pessoas que falam muito no nome dele, citam versículos bíblicos, né? Aparecem em cultos, vão a púlpitos, pregam, não sei, pessoas que são chamadas lá na frente para orarem por elas, né? São chamadas de autoridades, mas não servem a Deus. E aí Deus diz, parem de trazer ofertas inúteis. Né? Eu não consigo suportar as assembleias de vocês cheias de iniquidades. Ele começa a condenar as festas. Veja o verso 15. Quando, a gente está em Isaías capítulo 1, verso 15, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. Veja, Deus diz, eu não vou ouvir, não vou olhar as orações de vocês. Eu me negarei. Não estou nem aí para as orações de vocês. Aí nos versos 16 a 18 ele fala o que o povo, o que a liderança, o povo a partir da liderança deve fazer. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, ele chama a liderança e o povo para refletir diante dele. Culto racional, né? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. E aí o Senhor começa a refletir, né? A partir da parte B do verso 18, o Senhor começa a falar sobre essa reflexão. Tá? Se os líderes, o povo resolverem obedecer. Né? Eu quero chamar sua atenção para o verso 23, quando Deus está falando, através do profeta Isaías, da corrupção do povo de Israel. Vamos a partir do verso 21. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Né? Antes, cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, corruptos, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Enchem seus bolsos, procuram dinheiro para si, querem ficar ricos, querem aumentar cada vez mais o seu salário, enquanto o do trabalhador é mínimo.
é mínimo. De quem a Bíblia está falando? Aí ele diz, por isso, o soberano Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel anuncia. Aí ele diz, derramarei da minha ira sobre os meus adversários. Ele começa a chamar o povo dele de adversário. Mas eu quero ler os versos 26 e 27. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade da retidão, cidade da retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem, quero dizer. Então ele está falando da restauração do povo de Israel, de Jerusalém, mas veja, ele começa a restituir tudo isso a partir dos líderes. A partir dos líderes. A partir do verso 28, ele diz o que vai fazer com os rebeldes, com os pecadores, e por aí vai. E ele diz assim no verso 31, o poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Aqui está o castigo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 13. E aí eu quero, já caminhando para o final, eu quero citar Jeremias capítulo 5, 26 a 31. Jeremias 5, 26 a 31, assim diz o profeta, há ímpios no meio do meu povo. Homens que ficam à espreita como no esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos, gananciosos, ladrões, malfeitores, corruptos. Mas veja, há ímpios no meio do meu povo. Deus está falando do povo dele. E aí ele continua. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros, e assim eles se tornaram poderosos e ricos, estão gordos e bem alimentados. Veja o que o profeta diz: não há limites para as suas obras más, não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Veja o verso 29. A gente está em Jeremias capítulo 5. Não devo eu castigá-los, diz o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Povo brasileiro. Verso 30. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Ele está falando da terra de Israel. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Essa é uma boa interrogação para nós. É uma boa interrogação para nós. Eu quero terminar em Isaías capítulo 10, nos versos 1 e 2. Isaías 10, 1 e 2. Eu darei continuidade a esse texto de Romanos capítulo 13, nos versos 1 a 7, mais tarde, às 17 horas na nossa live. Mais tarde, às 17 horas na nossa live. Você pode acessar Facebook e Instagram. Isaías capítulo 10, nos versos 1 e 2. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Ai daqueles! Que tipo de autoridade é essa? Que se diz autoridade, mas não
cumpre a justiça que Deus determina. Não cumpre a Constituição, e aí eu contextualizando, não cumpre a Constituição brasileira. Oprime o pobre, continua aumentando os preços para engordar os seus bolsos, enquanto o pobre, em sua maioria, pobre, ganha um salário mínimo. Mas existem pobres paupérrimos que vivem com menos de R$300. Gente que continua elegendo vocês por falta de conhecimento, porque vocês enganam, continuam enganando na época das eleições. Que tipo de autoridade é essa? A gente continua mais tarde. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer porque tua palavra não volta vazia. Ela é mais poderosa que espada de 2 gumes. Dá para discernir pensamentos e intenções. Ela vê o que está no coração, ouve o que a mente diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. A minha oração é que entendamos, Senhor, que tipo de servo de Deus o Senhor quer como líder. Que tipo? Depois de vermos tudo isso, porque muitos de nós andamos cegos e estabelecendo regras em cima da palavra de Deus, quando a palavra de Deus, na maioria das vezes, não diz o que dizemos. A minha oração é que nós entendamos melhor Romanos capítulo 13, principalmente os versos 1 e 2. Essa autoridade constituída é serva de Deus para a justiça, e justiça da forma que foi vista aqui. O que passa disso não é autoridade constituída por Deus. Então, Senhor, eu clamo por tua sabedoria para a tua igreja. Que o Senhor continue nos visitando com saúde, paz, amor, unção e muita sabedoria vinda do céu, principalmente porque neste ano teremos eleições. E essas supostas autoridades continuarão batendo nas nossas portas, tentando nos enganar. Eu oro pedindo sabedoria, que o teu amor, a tua graça, a unção do teu Espírito estejam sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e te guarde, fazendo sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Um bom domingo, uma boa semana. Até mais tarde. Deus te abençoe.